Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto de Terapia Online. Vamos lá que hoje nós vamos falar sobre os tipos de serviços psicológicos que você pode realizar no meio virtual. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um cliente é uma avaliação para saber se aquele cliente ou aquela demanda é adequada para o trabalho online. A gente não pode atender todos os casos que aparecem para a gente só porque o cliente nos busca. A gente precisa ter essa responsabilidade inicial de avaliar se realmente nós podemos ajudar aquele cliente online. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante, porque não adianta a gente atender casos que a gente não vai poder ajudar ou que não é adequado para esse trabalho, porque a gente só vai perder um tempo do cliente e, inclusive, trazer riscos também aí para o nosso cliente, tá? E também risco de cometer a falta ética. Então, vamos lá. O primeiro tipo de atendimento que a gente pode realizar no meio virtual são consultas ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos, né? De maneira síncrona ou assíncrona. O que é síncrono? A comunicação síncrona é aquela comunicação que ocorre em tempo real. O vídeo ou conferência, por exemplo, você fala ao mesmo tempo com o seu cliente está ali conversando com você em tempo real. O atendimento por e-mail, geralmente, né, é um atendimento assíncrono. Seu cliente te manda um e-mail e você responde depois de um tempo, às vezes, depois de algumas horas, né, alguns minutos, e outras, às vezes no outro dia. Então, não é uma comunicação que está ocorrendo ali simultaneamente, tá bom? O chat, por exemplo, pode ser também comunicação em tempo real, mas também pode ser uma comunicação assíncrona, né? O seu cliente vai deixar uma mensagem e você vai responder depois, vocês não estão ali se comunicando ao mesmo tempo. Então, lembrando que por mais que existem alguns meios de comunicação que trazem essa possibilidade de ter uma conversa síncrona, também às vezes pode ser, você pode também utilizar o mesmo meio, né, o chat, para também ter uma conversa, né, uma comunicação assíncrona, tá? Então, para resumir, assíncrona é aquela comunicação que não acontece em tempo real, ou seja, que você não está ao mesmo tempo ali, naquela hora, com o seu cliente conversando. E síncrona é a comunicação que acontece em tempo real, né? Ao mesmo tempo. Vocês estão falando ali naquela hora, no mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. A próxima entendimento que a gente tem que ter é sobre o que é consultas e atendimento psicológico. A gente viu no slide anterior que consultas, a gente pode fazer consultas ou atendimentos psicológicos online. Mas o que o Conselho Federal quis dizer com consultas psicológicas? Inclusive, essa passagem que eu trouxe aqui para vocês é uma passagem da própria resolução de 2018. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho minha imagem. Então, entende-se por consultas e atendimentos psicológicos o conjunto de procedimentos por meio de utilização de métodos e técnicas na qual a gente vai prestar um serviço em diferentes áreas de atuação. Ou seja, na resolução anterior, que é a resolução de 2012, a gente não podia realizar a terapia online. A gente podia realizar o quê? Apenas uma orientação psicológica online com até 20 consultas. Com a resolução de 2018, que foi a partir de novembro de 2018, ampliou-se bastante e agora a gente pode realizar consultas e atendimentos psicológicos online de diferentes formas, tá? Nas diferentes áreas de atuação, com vistas à avaliação, orientação ou intervenção em processo individual ou grupal. Ou seja, agora a gente vai poder realizar orientação psicológica online, terapia online, né? Como é que você queria chamar, terapia online, psicoterapia online, avaliação psicológica, aconselhamento e qualquer outro tipo de intervenção, tá? Então, a gente não tem mais uma limitação sobre o tipo de atendimento psicológico. Tanto que a gente pode fazer a nível individual e grupal também. Muita gente pergunta, Marina, pode fazer com casal online?
Pode sim, você pode atender um casal online, pode atender, fazer um atendimento de grupo online e individual. Lembrando que cada atendimento individual, grupal e casal, a gente precisa pensar aí como é que a gente vai, como é que isso vai funcionar, pensar aí nessa dinâmica online, tá? Existem já algumas pesquisas realizadas, então a gente sempre se basear nessas pesquisas para embasar nosso trabalho no meio virtual. Então, vamos lá a mais um tipo, que são os processos de seleção de pessoal. Então, na resolução de 2012, a gente podia fazer o quê? Processos prévios. Com a de 2018, a gente pode fazer o processo de seleção de pessoal completo. Lembrando que a gente já tem uma lista, né, de testes informatizados, tem até bastante teste informatizado. Vocês podem olhar os testes informatizados que são favoráveis no site do SATEPSE. Você entra lá e faz essa busca, faz o filtro, e você vai achar todos os testes informatizados que vão ajudar nesse processo de seleção de pessoal. Então, já existem algumas possibilidades aí para você aplicar nesse meio. Você pode fazer a entrevista, pode montar todo esse processo de seleção online e já sendo permitido pelo Conselho Federal de Psicologia. Como eu falei, a aplicação, né, de testes informatizados aqui, vocês vão entrar nesse site aqui, satepsi.cfp.org.br. Então, você pode aplicar testes informatizados online. Às vezes você vai fazer uma avaliação psicológica online, você vai utilizar os instrumentos favoráveis. Não é qualquer teste que você pode aplicar online. Eles precisam estar favoráveis para aplicação online. E os testes que estão favoráveis para aplicação online, você encontra aqui nesse site do SATEPSE, tá bom? Vamos lá, o outro. Então, vamos ver agora os tipos de casos que não pode atender online. Ou seja, os casos que o Conselho Federal de Psicologia não permite que a gente atenda online. Que são, o primeiro são pessoas em situação de emergências e urgências e emergências. Ou seja, pode ser um caso de uma crise psicótica, um caso de suicídio, um caso de uma ansiedade, né, grave, crônica, uma ansiedade que traz muitos prejuízos para a vida da pessoa, uma depressão grave. Pode ser várias questões aí relacionadas à saúde mental. Então, não é permitido atender casos de urgências e emergências. Lembrando que nem nos Estados Unidos, que foi um pioneiro aí em terapia online, eles não atendem casos de suicídio, por exemplo, e outras urgências e emergências até hoje, né? Principalmente casos de crise, casos mais complexos. Então, não é só uma questão do Brasil, é uma questão mesmo internacional. É preciso ter muito cuidado com as pessoas que passam por esse tipo de situação, porque elas precisam de um atendimento mais completo, interdisciplinar, mais junto, presencial, com suporte social, familiar. Então, é um caso que exige aí uma equipe maior, né? E o psicólogo online, ele sozinho, ele não consegue fazer isso, né? E também não só isso, não é só uma questão de ele estar sozinho, mas é uma questão de que existe aí protocolos específicos para atender essas pessoas, e essas pessoas precisam ser atendidas por órgãos já validados, órgãos já preparados para esse tipo de situação. E a gente sabe que na rede de saúde mental a gente já tem, como os CAPs, né, e outros serviços aí de emergências e urgências de saúde mental, né? O psicólogo online, ele não deve atender esses casos. O atendimento de pessoas em situação de emergência e desastres, a mesma coisa, a gente não pode atender. Essas pessoas passam por situações muito complexas. Não é só a questão psicológica, tem uma questão de perda aí de bens materiais, né, morte de entes queridos nesse tipo de situação. O trabalho do psicólogo nessa situação de crise e emergência é bem diferente da clínica tradicional, né? A gente às vezes não faz essa abordagem clínica, a gente atende essas pessoas de uma forma mais
interdisciplinar, de uma forma, juntamente com outras equipes, faz esse acolhimento inicial e trabalha muito também, às vezes dando suporte às vítimas, identificando, né, quando algum ente querido morre, a gente vai ajudar o familiar nessa identificação e trabalha de diversas outras formas, né? Então, um trabalho bem diferenciado. O psicólogo online, ele fica muito restrito para atender essas pessoas. A gente pode dar suporte às equipes que estão atendendo nesse tipo de situação, mas a gente não pode atender as vítimas. Existem já órgãos que são preparados para atender esse tipo de pessoas, que já tem todos os protocolos né, validados para atender essas pessoas. Então, são grupos e situações complexas, como a gente pode ver, né? Grupos que estão em emergências desastres, são situações mais complexas, a mesma coisa, violação de direitos, né? Pessoas que passam por situação de violação de direitos ou de violência, qualquer tipo de violência sexual, psicológica, qualquer tipo de violência, a gente também precisa ter esse cuidado e não atender online. Tá, Marina, a gente não pode atender online. O que é que eu faço se aparecer alguém para mim, se alguém me procurar? Faz o acolhimento e dá as orientações necessárias e faz o encaminhamento, tá? Encaminha essa pessoa. E mesmo que essa pessoa te procurar, às vezes é uma coisa que vai ser de última hora, você sempre pega um contato de emergência dessa pessoa, pegue o nome dessa pessoa, pegue o telefone, um e-mail, um endereço, um local onde ela mora pelo menos, para que você possa fazer uma busca na cidade dela e verificar quais os melhores serviços ali que estão mais aptos a atender essa pessoa para você realizar o encaminhamento, tá? Mesmo que você não vai atender, simplesmente caiu para você por um acaso, você tem essa responsabilidade de encaminhar e acompanhar esse caminhamento, porque às vezes a gente caminha, a pessoa não procura. E nesse sentido, tendo contato de emergência dessa pessoa que você percebeu que está em risco de alguma forma, tendo esse contato de emergência, facilita aí você buscar apoio e dar um melhor suporte para essa pessoa. Lembrando que mesmo que essas pessoas, que a gente faça uma avaliação e essas pessoas a gente perceba que está adequada para o trabalho online e mais para frente elas podem surtar, pode ter uma crise, pode ter passar por alguma situação complexa, e você vai fazer a mesma coisa, fazer um encaminhamento posterior. Por isso que toda vez que você atender um cliente, colete os dados de contato de emergência. Não deixe de saber onde ela mora, o local, contato de emergência, para você verificar na rede qual suporte você tem caso aconteça alguma coisa. Faça um plano de crise. A gente sempre indica para os nossos alunos fazer um plano de crise para cada cliente. É um plano bem simples, né? Como eu falei aí, contato de emergência, endereço, telefone, locais onde você pode encaminhar caso aconteça alguma coisa, psicólogos na cidade da pessoa, né, que talvez você possa encaminhar e ter esse suporte e ter essa parceria, tá bom? Então, a gente tem que ter todo um cuidado aí online e sempre se precaver, buscando sempre minimizar os riscos que esse atendimento traz, né? Isso a gente faz, esse gerenciamento de risco, a gente faz qualquer tipo de atendimento, seja online, presencial, mas aqui a gente está falando de alguns cuidados que você pode ter e alguns riscos que você pode encontrar nesse meio virtual, tá bom? Então, um grande abraço e não esqueça aí de assinar nosso canal e também para você clicar aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Vem muita coisa boa por aqui. Então, a gente está sempre atualizando com conteúdos atuais e inovadores, tá bom? Então, um grande abraço. A gente se vê na próxima aula.